O Brasil tem estado nas manchetes pelos dados errados. O PMI do país atingiu uma mínima de 70 meses, de 47,9%, e a taxa de inflação alcançou uma máxima recorde, de 8,13%. Com a divulgação da inflação e da produção industrial do México no fim dessa semana, será que o país seguirá os passos do Brasil? Nosso convidado de hoje é Bruno Rovai, assistente de pesquisa do Barclays. Bem-vindo, Bruno. O PMI do Brasil para março foi descrito como temporário, caindo para uma mínima de 70 meses, de 47,9%. A inflação ficou a 8,13%. As taxas de juros estão aumentando e a taxa de câmbio do par dólar-real está a 3,12%. Com isso em mente, qual é a sua perspectiva imediata para o país? Os dados que tivemos no primeiro trimestre desse ano apoiam ainda mais a minha perspectiva de recessão para o Brasil em 2015. Como mencionado, o PMI e principalmente os índices de confiança empresarial e do consumidor despencaram. A consolidação fiscal, a política monetária mais restritiva e as tensões entre governo e Congresso devem contribuir para esse ambiente de recessão no país. Portanto, minha previsão é de que o PIB real do Brasil caia 1,1 ponto percentual esse ano. A economia do México tende a seguir a economia norte-americana. Qual é a sua previsão de curto prazo para o peso, considerando a mais recente folha de pagamento não agrícola e a divulgação das próximas atas do FOMC? A folha de pagamento não agrícola mais baixa do que o esperado e o tom provavelmente dovish das atas da reunião do FONC, considerando a baixa previsão de crescimento e de inflação, devem apoiar o peso mexicano no curto prazo imediato. Entretanto, nossa expectativa é de que o peso ainda se desvalorize mais próximo ao final do ano. Nós acreditamos que o Fed vai começar a restringir a política monetária antes do esperado. Portanto, o peso deve chegar próximo aos 15,5% no final do ano. A queda dos preços das commodities será um tema dominante na América Latina. E como no Brasil, a economia do México está ligada às exportações, que equivalem a quase 1/3 do PIB. Considerando a indecisão sobre o fim das sanções do petróleo ao Irã, quais serão os efeitos para essas economias? Nós acreditamos que no México a conta fiscal enfrentará dificuldades não apenas por causa dos preços do petróleo, mas também por causa da queda mais rápida do que o esperado da produção de petróleo. A queda dos preços também reduziu o atrativo de muitos projetos que seriam postos em prática com a reforma energética, particularmente em relação ao petróleo shale e ao não convencional, que teriam produção mais rápida e dariam alívio ao governo. Como consequência dos esperados cortes adicionais dos gastos, o governo continuará a reduzir o déficit fiscal no próximo ano e manterá a meta para 2015 inalterada. Nós estimamos uma contração de 2,1% na produção de petróleo durante o ano que vem, que deve alcançar 2,2 milhões de barris por dia, em comparação com 2,3 milhões para este ano. Somente isso poderia reduzir o crescimento e, combinado aos preços mais baixos do petróleo no orçamento fiscal, implicará uma redução de 9% nos investimentos públicos, o que poderia reduzir mais 45 pontos base do crescimento. Essas serão notícias ruins para o México em 2016. Já no Brasil, os efeitos da queda dos preços do petróleo são um pouco mais fracos, pois o país é um importador líquido de petróleo. A balança do petróleo, na verdade, aumentou seu déficit nos últimos anos. E, portanto, a queda dos preços da commodity deve contribuir para a melhora da balança comercial. Qual é a sua previsão para o lançamento da produção industrial e da inflação do México? Para a produção industrial do México de fevereiro, nossa previsão é de um movimento de 0,7% em função de um ajuste sazonal de expansão por causa de um aumento de 2,6% da produção de petróleo, também de um aumento da produção de automóveis. Entretanto, essas contribuições positivas serão parcialmente revertidas pela queda da produção manufatureira dos Estados Unidos, que reduziu 0,2% em um mês. Obrigada pela participação, Bruno. Continuem conectados para mais atualizações. Até mais!